E o Fica a Dica de hoje, estamos com uma loiraça maravilhosa, uma arquiteta incrível que está esperando o querido Ítalo. Estamos hoje aqui com a nossa Vivi Antonielli, maravilhosa. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, ainda mais nessa situação, né? Nesse momento tão bom. É o momento mais especial que eu acho que uma mulher pode viver na vida, né? Eu tô sentindo isso e acredito que sim. É o primeiro, né? Então, É o primeiro, tudo gente. novo. Aqui a gente já passou por dois. Mas vamos lá, amor. Hoje Fica a Dica, a gente vai falar do quê? Qual é a maior realização de uma mãe? Acho que é fazer o quarto do bebê, não é? Com certeza. Primeiro filho, primeiro quarto, a gente quer fazer tudo mais lindo, tudo maravilhoso. Muitas expectativas. Muitas expectativas, né? Mas aí tem todo um processo. Tu já era craque nisso, né? A gente já fazia para os clientes, né? Então foi mais fácil fazer pra gente nessa questão. Às vezes não é mais fácil fazer pra gente, mas no quarto do bebê sim, porque a gente já tinha passado por algumas situações, já conhecia bem qual que era os pontos principais que a gente precisava prestar atenção na hora de planejar o tão sonhado quarto do bebê. Então, antes de eu perguntar da dicas, vou te fazer uma pergunta bem sincera. Você já fez muitos projetos antes de quarto de bebê? Sim, alguns. O que mudou quando você está virando mãe? Você já é uma mãe, mas ele ainda não nasceu, você não fez o uso do quarto, mas sim, só nessa parte do processo, mudou alguma coisa para você? Mudou. Porque ao fazer para os outros clientes, a gente já conseguiu entender um pouquinho que varia muito. Cada família tem uma necessidade, cada bebê é diferente, seja pelo sexo. Então, já tendo esse repertório de diversos tipos de necessidades e o que funcionou melhor para um, o que funciona melhor para outro, eu consegui também sintetizar dentro da minha realidade o que seria melhor para a gente, né? Claro que como é o primeiro, eu ainda vou descobrir, né? Porque a gente vai se adaptar, mas a gente já tem um pouco mais de experiência, né? Ai, que legal. E deixa eu te perguntar uma coisa, muitas mamães perguntam assim, vamos lá. Quando que eu tenho que me preocupar com o quarto do neném? Porque o quarto do neném, ele tá diretamente ligado ao sexo. Sim. Você saber se é menino ou menina. Só que isso demora um tempo para acontecer. E às vezes você quer fazer uma grande obra ou uma obra pequena. Isso. Só que demanda tempo. Tem profissional, tem projeto, tem obra. E aí? Como que faz? O que vocês recomendam? Principalmente agora que você já está passando pelo processo. Isso, perfeito. Existe sim a possibilidade, desde o começo da descoberta da gestação, a gente já iniciar um primeiro processo, né? O que seria? Um processo mais cru, que nem você comentou da reforma. O que seria? Seria a gente entender se é um bebê só, isso dá pra gente saber mais no comecinho da gestação, se é um, se são dois, se são três, ou se essa família ela tem outro bebê ou outra criança que vai precisar conviver nesse mesmo local. Então a primeira coisa que a gente consegue, antes mesmo de saber o sexo desse bebê ou desses bebês que estão para vir, é entender o espaço, quais as interferências que a gente vai poder fazer, se vai ser uma troca de piso. Então a gente já consegue fazer a preparação e o estudo do layout, que seria a disposição. Mas aí não entraria na decoração. Ainda não na decoração. A decoração a gente pode já ir juntando algumas informações, entendendo o que a família, os pais têm de expectativa em relação a cada sexo, né? Se vai ser menino, se vai ser menino. Então a gente já consegue ir fazendo uma busca e buscando inspirações, conversando, refinando as informações até chegar... Assim, descobri que tô grávida. Sim. Amiga, tô no 3º mês, maravilhoso, tá tudo lindo, incrível. Já posso contratar, não tenho certeza ainda do sexo, a gente fez, né? O chá revelação. Fez o chá revelação. Mas não é 100% garantido, isso, né? É melhor esperar as 16 semanas, que é onde tem a confirmação pelo ultrassom. Essa é a confirmação ideal pra gente começar a comprar. Isso. Mas todo o planejamento pode ser feito antes. Porque essa investigação anterior é o que vai ser mais importante na questão da funcionalidade da família. É onde vai estar a disposição do berço, se vai ser mandado fazer um planejado de armários. Eu sempre sugiro fazer o armário ou parcial, ou uma parte pelo menos planejado, porque você tem um aproveitamento melhor do pé direito do espaço, então você consegue, de repente, tem acúmulo, ganhou muita coisa no chá de bebê ou no chá revelação, você consegue ter mais espaço. Então dá sim pra gente já antecipar, mas aguardar o momento certo para fazer as compras. Aí a gente vai entrar na parte gostosa, que são como que vai ser, né, o espaço, né? O que não pode faltar hoje num quarto de bebê? Quando a gente entra na fase de projeto, que você já está especificando, que você
já tá montando o layout, você já fez o briefing com a família e tudo mais. O que não pode faltar? Você fala assim, no quarto de bebê não pode faltar, além do berço, né? Além do berço, é entender a expectativa da família. A gente tem alguns elementos que são extremamente importantes, que é o trocador com a cômoda, que facilita muito. Acho que 100%, né, dos clientes, eles fazem questão desse móvel, né? Então, é o trocador. Também buscar outras dinâmicas. Algumas famílias preferem fazer a troca também em outro local, numa cama babá. Então, ver a possibilidade do espaço de agregar uma cama babá no local, que é aquela cama, às vezes com uma caminha auxiliar embaixo. Isso. Entender se aquela família vai precisar mesmo daquela poltrona de amamentação. Algumas famílias não fazem questão, pelo fato de já ter uma dinâmica. Eu tenho uma poltrona confortável na sala, provavelmente eu vou usar. Mas a gente sempre sugere, vai sondando. Então, assim, o que não pode faltar é a especificidade daquela família. É o berço, é a cômoda, é o armário, a posição ideal, o conforto para melhor funcionar aquela dinâmica com o bebê. E também pensando em alguns elementos de conforto para o bebê também. Posição do ar-condicionado, se vai ficar em cima. Isso é muito importante. Você já pensa isso no projeto? Porque eu já vi vários pais de bebê, o berço tá ali, o ar-condicionado bem aqui. E aí, ó... Coitado, a gente sempre procura livrar, né? Colocar o ar-condicionado numa posição que ele não fique diretamente no bebê. A mesma coisa, procurar que a cômoda e o berço não estejam próximos de uma janela ou de um acesso mais fácil, por questão de segurança, porque esse bebê ele vai crescer um pouquinho, em um ano ele já vai estar andando. Então, assim, a gente procura ter uma preocupação também com isso, ainda nessa fase que não entramos na decoração, não entramos na cor, no papel de parede, na parte mais visual, né? Ainda na parte funcional, esses são elementos que precisam ser levados em consideração. E o casal já precisa saber se ele vai ter previsão de mudar de apartamento, se ele vai querer ter outro filho, quando ele vai fazer um projeto no quarto de bebê? É interessante que ele já tenha isso. Obviamente, as dinâmicas podem mudar, né? Pode mudar, pode acontecer. Isso, mas a gente tem que investigar sim. É importante perguntar e também o casal pensar, né? A família pensar. A gente pretende mudar? A gente tem um outro dormitório que pode agregar um outro bebê? A gente pretende ter um outro filho? Ou mesmo que a gente não pretende, se tiver, é possível a gente adequar? Então, ainda nessa fase de layout, nessa primeira etapa, é importante, eu procuro fazer isso, fazer duas propostas. Uma já adaptando para um segundo bebê, ou já adaptando para uma caminha, para um espaço que ele vai poder também desenhar. Então a gente já pensa também, mesmo que não faça, que não vai ser executado isso agora, porque agora vai ter outra prioridade, mas que possa facilmente ser adequado, para que a família não precise fazer uma reforma completa, uma mudança muito grande. Ela só faça pequenas adequações e consegue, em 1 ano, 2 anos ou 3 anos, ainda aproveitar esse espaço. Porque o quarto de bebê, eu vejo assim, ele tem um prazo de validade? Tem. O quarto de bebê, não dá para uma criança de 5 anos. Não em relação a móveis, mas acho em relação à decoração. Decoração, exatamente. Isso também é uma investigação, né? Por quê? Vai ter aquela família que ela tem essa condição e ela tem essa vontade de fazer essas adequações daqui a 4 anos, 5 anos. Ela vai querer mudar o papel de parede, ela pode. Então, a gente sempre procura entender se essa é a vontade e a possibilidade da família. Caso não, eu sempre sugiro que a gente mantenha uma base um pouco mais neutra, ainda infantil, ainda lúdica, se for o caso, né? A gente também vai investigar isso com a família, né? E a gente suaviza isso de uma maneira em que, conforme a criança ela vai crescendo, a gente, com menos intervenção possível, a gente consiga adaptar para a nova realidade, incluindo objetos de decoração, mudando uma cortina, fazendo mudanças que são mais fáceis, que exigem menos obra. Mudanças pontuais. Porque vai entrar brinquedo, isso. vai entrar de família, vai entrar maquiagem, vai entrar celular, vai entrar um monte de coisa. Isso, vai mudar completamente. Então é aquilo que eu já falei. Junto com o mobiliário, a gente também já vai pensando na parte visual.
De repente, aquelas caixas que vão estar guardando os brinquedos, né? A gente pode prever um espaço para acumular mais, né? Para ter mais brinquedos maiores. Aquelas prateleiras que antes estariam mais com ursinhos, com pelúcias, elas vão estar com brinquedos. Qual que é a altura ideal? A criança vai conseguir acessar. Então, isso também tem o método Montessori, que a gente acaba sempre... Fazendo tudo no nível da criança. Isso. É imprescindível? Não é. É imprescindível se for um desejo da família. Algumas famílias não veem necessidade disso, porque elas têm um acompanhamento melhor, elas conseguem ajudar o bebê nessa dinâmica, mas eu acho interessante. Então, a gente sempre sugere para a família tentar ao máximo dentro dos projetos. Adequar algumas coisas. Isso, adequar sim, mas não é um padrão. É uma vontade. Eu acho super interessante, gosto sempre de passar para os clientes ou para amigos, né, que existe essa possibilidade do Montessori, que é você preparar o ambiente para que a criança, assim que possível, ou desde quando ela começa a engatinhar, tenha a sua independência. Tenha a sua independência. Pegando seu próprio brinquedo, acessando o seu livrinho e lendo, tendo um espelho, uma barra para ajudar ele no desenvolvimento motor. Então, isso é muito interessante. Eu acho importante. Eu também acho. Liberdade para as crianças, até entrar e sair da cama, ter facilidade e tudo mais. Exatamente, as caminhas mais baixas. Mas a gente sempre pergunta, porque às vezes não é uma prioridade para a família. Ou às vezes a família ela tem um espaço um pouco mais limitado e ou ela coloca cômoda ou ela coloca o espelho. Então, a gente precisa entender também adequar. Isso, a necessidade e também compreender o espaço como um todo, né? Ai, gente, linda demais. Só uma dúvida, vou pedir pra Vivian responder, porque todo mundo me pergunta. Quarto de bebê, você prefere um piso frio, porcelanato ou um vinílico? Com certeza vinílico. Por quê? Eu sou suspeita porque eu acho que o vinílico hoje, eu gosto de todos os pisos, tá? Mas pro quarto do bebê, eu acho que ele é o que possui o melhor conforto térmico e acústico. A criança, quando ela vai começar a engatinhar, né? Ela começa a usar esse espaço com mais... Você não precisa ter um tapete, ou se você tiver apenas um conforto extra, direto no piso vinílico, você já vai ter esse conforto pro bebê, não se preocupa com friagem. Isso é verdade, a criança vai brincar no chão sem problema nenhum. Gente, fica a dica, ficou incrível. Vivian, dá uma diquinha de ouro para as mamães de plantão que estão pensando em planejar o quarto do bebê. Dá uma dica assim, ó, fala, não pode esquecer disso. Não pode esquecer de ver o seu sonho, a sua vontade, qual que é o seu desejo para o seu bebê. Pensar nessas coisas funcionais são importantes, mas também pensar no seu sonho, no sonho da sua família. Qual é a cor que você quer para o seu quarto, como você imagina o seu bebê utilizando esse espaço, quais os elementos que ele vai gostar de ver quando ele estiver prestando atenção no ambiente. Então, assim, pensar em toda a parte funcional ela é importante, mas também pensar no seu sonho também não esqueça. Obrigada, gente. Fica a dica.